Eu queria perguntar uma coisa para você hoje. Quando te ensinaram o Evangelho de Jesus Cristo e você creu no Evangelho, quais as expectativas que você tinha naquele momento em que lhe foi apresentado o Evangelho? O Evangelho que te apresentaram fizeram crescer dentro de você que tipo de expectativa? Você creu porque era vantajoso? Você creu porque você espera o céu? Você creu porque espera que as bênçãos de Deus te acompanhem por toda a terra? Você creu e deu passos na direção dessa fé porque você entendeu que a vida com Deus é mais leve, a vida com Deus é mais fácil, a vida com Deus tem mais vantagens que desvantagens, tem mais alegrias do que tristezas. Você creu porque isso compensava para você? Porque isso parecia ser um bom negócio? Me parece que os irmãos da igreja primitiva, eles sabiam que viver a experiência de crer em Deus não lhes traria neste mundo benefícios do ponto de vista financeiro, não lhes traria benefícios do ponto de vista de não sofrer tribulações. Me parece muito claro que a consciência dos irmãos que se convertiam ao Evangelho de Jesus é que, uma vez que convertidos, eles enfrentariam as mesmas coisas que Jesus enfrentou, conforme o próprio Jesus havia ensinado. Hoje essa consciência está, parece que amortecida. Para vocês terem uma ideia, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, ensina que os irmãos eles foram presos por causa de estarem ensinando acerca de Jesus. O pessoal que os prenderam advertiu-os severamente, dizendo que não pregassem o nome. Eles se oporam a essa mensagem e disseram: mais vale servir a Deus do que aos homens. Eles são presos, eles são açoitados e são liberados. Quando eles são liberados depois de um tempo de dos açoites, né? De um tempo de muita dor física, eu imaginava assim que eles iriam para casa tristes, angustiados, porque Deus não os libertou daquelas dores, porque Deus não trouxe o anjo para tirar eles das amarras dos que os prendiam. Pelo contrário, o que acontece no texto, de fato, é que eles saem felizes por se acharem dignos de sofrer por causa do nome. Dá para você compreender esse nível e essa profundidade de entendimento do que Jesus ensinou? Uma pessoa se achar digna, feliz por ter sofrido por causa do nome, se sentir feliz porque sabe que está no caminho certo, uma vez que está passando pelas mesmas coisas que Cristo passou, se sentir satisfeita porque sabe que está cumprindo no corpo o restante dos sofrimentos de Cristo, conforme disse o apóstolo Paulo. Se sentir em paz e alegre, apesar de todo marcado, de todo rasgado, de todo ensanguentado, se sentir alegre por saber que, uma vez que está passando pelas mesmas coisas que Cristo passou, com certeza também passará pela ressurreição dentre os mortos. De que, se estão nos odiando como odiaram a Cristo, isso mostra que estamos no caminho certo.
E que isso não é motivo de desanimar, não é motivo de parar, não é motivo de evitar a dor. Pelo contrário, é motivo para continuar persistindo, de continuar lutando, continuar ensinando o Evangelho de Jesus. Ainda que matem, ainda que nos joguem aos leões, ainda que acabem e desmoralizem com a nossa reputação. Esse episódio, essa situação, fez com que eles continuassem da mesma forma que estavam antes da dor, antes do sofrimento, antes dos açoites. Eles continuaram pregando, eles continuaram se reunindo, eles continuaram buscando o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. O texto diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E no 42 do capítulo 5 de Atos diz: e todos os dias, no templo, no pátio do templo, no lugar público do templo, eles se reuniam por si só, e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Eles não cessavam de pregar Jesus, o Cristo. Por isso a minha oração, meus amigos, se você se encontra diante desses açoites, se você tem sido açoitado severamente por pessoas que te consideram isso, te consideram aquilo, por pessoas que querem proibir que você pregue, que querem calar sua voz, que espalham por todos os cantos da cidade, entre os seus amigos, entre as pessoas que você conhece, que não te ouçam, que não tenham contato com você, que se afastem de você. Se sinta digno, se sinta alegre por participar dos sofrimentos de Cristo, porque da mesma forma perseguiram a Jesus e os profetas, da mesma forma levantaram mentiras, calúnias contra você, contra os discípulos de Jesus. Da mesma forma, você está no mesmo caminho. É óbvio que você não tem que se regozijar por estar sofrendo por coisas que tem a ver com consequências dos seus atos, com a sua chatice, com as ações na direção do mal. Claro que isso vai causar morte mesmo, isso vai causar todo tipo de consequência ruim. Não é por isso que você deve se alegrar. Mas se você está sofrendo porque você tem sido sincero, verdadeiro, amoroso, tem buscado conhecer a Deus da forma mais simples e pura possível. Se você está sofrendo porque você tem ensinado as pessoas de tal forma que elas estão se libertando das amarras religiosas, se você está ajudando pessoas a terem uma consciência muito mais profunda do Evangelho, sem aprisioná-las, sem manipulá-las, sem chamá-las, não é, para o seu grupo, sem fazer prosélitos, mas vivendo apenas na liberdade da graça, ensinando e acolhendo os que se aproximam de você, se sinta feliz. Bem-aventurado és tu, se alegre quando você for perseguido por causa da justiça, porque da mesma forma perseguiram os profetas. Jesus era o herege da sua época. Jesus era o blasfemo da sua época. Jesus era o endemoniado da sua época. Era criticado severamente por comer com pecadores e publicanos. Severamente criticado por beber e comer, quando os religiosos se jactavam das suas cerimônias, dos seus rituais, dos seus jejuns, das suas orações públicas. Jesus era o herege de sua época. E ele morreu nas mãos dos religiosos. Estevão morreu nas mãos dos religiosos.
Quem estava provocando esse tipo de açoite, de perseguição, não eram os que não diziam não conhecer a Deus, mas eram os religiosos. Por isso, fique feliz quando passardes por muitas provações. Saiba que a prova da sua fé produzirá em você um homem e uma mulher madura. Por isso, não use dessas provações para desanimar, para fincar sua estaca e parar de andar. Não use dessas provações como motivo para que a sua voz seja calada. Pelo contrário, foi açoitado? Continue se reunindo, continue ensinando o Evangelho, porque importa mais que a gente obedeça a Deus do que a gente obedeça aos homens.